Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a parte do Faça Seu Melhor no Ministério. Tenho certeza que vocês irão gostar das demonstrações que aqui serão feitas, da semana 27 de fevereiro a 5 de março. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Recentemente eu botei lá na comunidade do YouTube que o canal estava com uma nova opção. Seja membro. É um botãozinho que logo no início aparece lá escrito Seja Membro. Por que eu coloquei lá essa opção? Alguns amigos e irmãos haviam me perguntado como faz para poder ajudar o canal. Então alguns irmãos estavam com receio de colocar lá naquela opção de gostei demais, né? Onde também tem a opção de fazer uma contribuição. Então essa parte Seja Membro é seguro, assim como também a outra opção. E tem lá um valorzinho muito baixo de R$ 4,90, onde mensalmente você vai contribuir para o canal. Observe, isso não é obrigatório. É caso você deseje contribuir com o canal. Mas aí você fala assim, poxa, mas agora está começando a cobrar dinheiro? Não estou cobrando dinheiro. É como alguns irmãos, eles colocaram essa possibilidade e não sabiam como fazer. Então essa nova opção, como o YouTube ele disponibiliza, eu coloquei lá para que vocês, se quiserem fazer, podem fazer também. Mas aí talvez pode vir alguns irmãos falando assim, mas agora vai começar a pedir dinheiro. Note que toda pessoa que ela se dedica a fazer o que eu faço, ela deixa de lado algumas coisas do dia a dia na qual ela poderia estar adquirindo algo próprio. Por exemplo, um pioneiro especial hoje, ela vive com uma ajuda de custo de um salário mínimo e paga o INSS. Superintendente viajante é a mesma coisa. É um salário mínimo, ajuda de custo e tem carro. Os membros do corpo governante é a mesma coisa, os betelita é a mesma coisa. Onde eu quero chegar? Quando uma pessoa ela se predispõe a perder, entre aspas, o seu tempo do dia a dia para colocar em prática a palavra de Deus, ajudar outros a entender a palavra de Deus, ela querendo ou não, ela vai ter um subsídio para poder custear aquilo que ela está perdendo. Então é exatamente isso que vai acontecer aqui. Se os irmãos quiserem ajudar o canal, o tempo, né, que a gente disponibiliza em ajudar vocês, em preparar as partes, designação, comentário de a sentinela, tudo isso requer um tempo aonde a gente, usando esse tempo, a gente deixa nossas coisas pessoais um pouco de lado. Então, caso você queira ajudar o canal, tem agora essa nova opção de Seja Membro. Repetindo, isso não é obrigatório, é se você quiser, certo? Então vamos para o nosso vídeo, vamos fazer as demonstrações, que é a primeira conversa e a revisita. O discurso eu vou estar fazendo separadamente depois num outro vídeo. Então a primeira conversa na nossa apostila, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. E depois nós vamos fazer a análise da lição número 1. Então nós podemos iniciar assim. O nome do publicador coloquei Paulo e do morador coloquei Silas. Então Paulo ele inicia. Bom dia, me chamo Paulo e gostaria de lhe fazer uma pergunta da Bíblia. Então Silas de imediato ele já corta e diz assim: olha, bom dia, estou muito ocupado para perder tempo com vocês. Então Paulo diz: entendo, realmente final de semana é muito corrido.
Ontem mesmo eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Se você desejar, eu te ajudo e depois a gente conversa. Então Sila diz: Não, que isso, não precisa. Se for rápido, pode falar. Então Paulo diz: Vou ser bem breve. Na verdade, eu gostaria apenas de lhe fazer uma pergunta. Será que Deus ouve nossas orações? Então Silas diz: Eu imagino que sim. Paulo continua: Você está certo. Ele ouve nossas orações. Veja só o que diz o livro do Salmo 65, 2. Então, após fazer a leitura, Paulo continua. Percebeu? Deus, ele é ouvinte de oração e está pronto para ouvir a todos. No entanto, Silas, sobre que coisas podemos orar? No próximo final de semana, eu lhe vou responder essa pergunta. Muito obrigado pela sua atenção e bom término de trabalho. Então aqui eu finalizo a demonstração. Perceberam que foi bem breve, porque o morador estava ocupado. Então no serviço de campo, quando você pega uma pessoa que está ocupada, que você diz que vai ser breve, tem que ser breve, não pode enrolar. Então vamos agora fazer a análise da lição número 1. Então a lição número 1, comece bem. Então o que deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante. Então como pode ser feito isso? Deixe a pessoa interessada, faça uma pergunta, deixe claro o assunto, a pessoa precisa saber qual é o assunto e por que você está falando sobre ele, e mostre por que o assunto é importante. Então elas precisam entender por que o assunto vai ser útil para ela. Vocês compreendem e concordam que Paulo ele foi muito bem na iniciação de sua conversa? Ele já chegou mostrando e falando que ele gostaria de fazer uma pergunta da Bíblia. Então o morador já sabia que era algo bíblico. E depois que ele foi cortado, ele conseguiu desenvolver muito bem o assunto. Ele mostrou que ele também trabalha, tinha adiantado o seu trabalho para que naquele dia ele pudesse estar trabalhando para Deus. E ele conseguiu cortar de uma maneira muito suave o morador e depois mostrou que realmente aquela pergunta que ele havia feito sobre a oração, ele respondeu na palavra de Deus e depois explicou que Deus ele é ouvinte de oração e ouve a todos, dando assim a explicação do texto e deixando a pessoa satisfeita com aquilo que tinha acabado de ouvir. Então, ela deixou claro qual foi o assunto e mostrou por que o assunto foi importante. Então, de uma maneira simples e objetiva, podemos dizer que Paulo ele se saiu muito bem em sua designação. Vamos passar agora para a revisita. A revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, deixe o morador um convite para a reunião, use também o vídeo O que acontece em um salão do reino, sem mostrar durante a parte, e depois comente algo sobre o vídeo. E depois no final a gente vai fazer a análise da lição 19, toque o coração das pessoas. Então podemos iniciar assim. Paulo, ele diz: Como vai, Silas? Tudo bem? Então Silas responde: Tudo bem, chegou na hora certa, entra, senta aí. Então depois de sentados, Paulo diz: Obrigado. Assim como na semana passada, nós vamos responder a pergunta sobre que coisas podemos orar na Bíblia. Você chegou a pensar nessa pergunta durante a semana? Então Silas diz: Sim, eu peço tantas coisas em minhas orações, eu acho que para mim tudo Deus ouve. Então Paulo diz: Entendo, eu também peço bastante coisas. Mas vamos ver a resposta a essa pergunta no livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Você pode fazer a leitura. Então Silas faz a leitura e depois Paulo continua.
De acordo com o texto, Deus ouve que tipo de oração, Silas? Então Silas diz: pelo que eu entendi, somente se estiver de acordo com sua vontade. Então Paulo continua: exatamente. E isso envolve algumas coisas específicas e alguma delas nós podemos encontrar na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Depois nós podemos ver esse texto e você vai entender algumas coisas que nós podemos orar a Deus. Eu gostaria, Silas, de lhe fazer um convite. Esse convite aqui é seu, é para assistir uma de nossas reuniões. Aqui no site você pode encontrar alguns salões do reino próximo de você. E caso você deseje, a gente pode combinar para você ir lá no salão do reino que eu me reúno. Então Silas diz: bem, eu vou ver como é que vai ficar a minha programação, minha final de semana e te aviso. Então Paulo continua: tá bom, mas para você entender o que acontece no Salão do Reino, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir alguma vez, veja só esse vídeo. O que acontece em um Salão do Reino? Então fingiu que viu o vídeo e depois Paulo continua. Percebeu? A entrada é gratuita, não se faz coleta e tenho certeza que você terá uma boa associação. Você vai gostar do convívio. Se der para você, você me avisa, que aí a gente combina, eu passo aqui, te pego e a gente vai junto. Na minha próxima visita, que eu vou te fazer, eu vou te responder uma outra pergunta. Como Deus responde nossas orações? Então aqui eu finalizo a designação e depois você pode adaptar também um final para a sua, tá? Caso você deseje. Então vamos fazer agora a análise da lição 19, que, como dito, toque o coração das pessoas. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. Então como pode ser feito? Ajude as pessoas a pensar sobre si mesma, faça a pergunta. Ajude as pessoas a ter motivação correta, então incentive elas a pensar no que elas acabaram de ouvir e deixe que Jeová seja o foco. Isso acontece quando você usa a palavra de Deus. Então podemos dizer que Paulo fez pergunta, ele ajudou a pessoa a raciocinar à base daquilo que ele estava falando, pois após a leitura do texto ele fez pergunta, ele desenvolveu um assunto mostrando o que eram essas coisas que poderia pedir em oração e também usou o convite da reunião para mostrar também que lá na reunião ela vai ter também um convívio bom com pessoas e vai aprender mais a respeito de Deus. E deixou que Jeová fosse o foco a partir do momento que ela depositou toda a sua demonstração, todo o seu argumento na palavra de Deus, a fazer a leitura do texto e a explicá-lo. Então, de uma maneira simples e objetiva, podemos dizer também que Paulo se saiu muito bem em sua designação. Então aqui, meus irmãos, a gente chega no final dessa parte, faça seu melhor no ministério e espero que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.